som de tudo que passou por lá. O som de tudo que passou aqui. O som que vem, quem viver verá. O meu nome você já sabe que é Elias Miranda Silva. A minha idade é 72 anos. Sou natural da Bahia, cidade de Miguel Calmon, na Bahia. Meu nome é Manuel Ribeiro Neto. A minha idade é 63 anos. E nascido em Pernambuco, lá em Itabira. Meu nome é Rosalvo Anastácio da Silva. Eu sou baiano de uma cidade chamada Pindobaçu, Bahia. Meu nome é José Luiz Costa, eu sou cearense. Meu nome é Francisco de Souza Pereira, sou conhecido como Bodinho, sou natural do Piauí, cidade de Piracuruca. Meu nome é Luiz Manuel da Silva, sou de Recife, Pernambuco. O meu nome é Amir do Carmo Sales Fernandes Pires. Eu sou natural do Recife, resido aqui na Baixada há 40 anos. Meu nome é Daniel Ravanelli Lozada. Meu nome é Marcos Atanásio Braga, sou historiador. Sou ex-funcionário da COSIPA, aposentado, e moro aqui há 23 anos. Moro nessa casa aqui, eu moro desde 78. Eu vim para cá em 72 para 73, o Parque das Bandeiras. Cheguei aqui dia 15 de junho de 64, na cidade de Cubatão. Então morei em Cubatão cerca de 60 dias. Depois eu conheci um colega e o colega de trabalho me trouxe até aqui no Parque das Bandeiras. Trabalhar nas empreiteiras, na área da COSIPA, na área da Petrobras. Esse apelido foi devido às minhas lutas sindical. Essas unidades aqui da área da COSIPA, refinaria, já trabalhei por esse Brasil todo. Tenho 54 anos de São Vicente, né, ou seja, nasci em São Vicente. Formado em História e trabalhando nessa área há mais de 30 anos, né? E tenho um grande interesse principalmente nessa questão do patrimônio histórico. Eu sou atual secretário de Meio Ambiente de Cubatão. E vim morar aqui no distrito da área continental. Que mesmo quando eu cheguei há 23 anos atrás era difícil. Porque aqui, essa avenida aqui, você só andava de bota, de borracha, porque de outro jeito você não andava. Condução não entrava aqui. Então a coisa aqui era feia. Era difícil morar. Muito difícil, muito difícil. Tinha um ônibus só que vinha de Cubatão até o posto de gasolina, lá embaixo. Não tinha mais no carro nenhum que viesse pra cá, era uma estradinha só. Aí eu resolvi tomar o ônibus e vim com a mulher, nós dois. Procurar andar por aqui pra conhecer. Cheguei aqui, peguei esse barro, uma casinha aqui, outra por ali. Essas ruas nenhuma. Só tinha luz nas casas, né? Na rua não tinha luz. Bem, agora nós estamos no Rio Branco. Ele é um rio muito importante, porque ele é um rio longo, né? E é um rio com nascente. Trouxe minha família para cá, construí aqui filhos, netos, não é? Moro aqui, gosto daqui e é aqui que eu vou ficar. Então a gente tem uma história daqui. E essa história é uma história rica, é uma história legal do povo daqui. E isso veio acesa, essa questão do nordestino em mim, porque lá no Recife eu fazia parte dos carnavais, né? O bairro mais antigo é a Vila Samaritá, porque a região continental, como a conhecemos, ela nasceu na estação de trem da Vila Samaritá. E veio para cá a companhia para fazer em São Paulo a ferrovia paulista. E quando eles vieram para cá foram os ingleses, né? E os ingleses construíram todas essas casas. E as pessoas que trabalhavam naquela estação da Vila Samaritá é que deram origem ao povoamento. Técnicos, engenheiros que vieram da Inglaterra. E por isso ele é o bairro mais antigo. Para você ter uma ideia, nos anos 70 para 80,
A região continental inteira abrigava 8 mil pessoas. E essa região foi desenvolvida assim, desmatando, abrindo loteamento, ver o loteador, abrir os lotes, né? E sentia o pioneirismo daquela gente, né? Depois é que vieram os outros bairros. Pra beber a água do teu poço. Quero seu endereço, quero seu endereço. Quero seu endereço, quero seu endereço. Seu endereço, quero seu endereço. Loteadores brigando pela terra, foi um negócio feio. Grileiros, e foi uma coisa feia. De Samaritá surgiu o Jardim Rio Branco. Ficou muito tempo esquecido, ele foi alvo de ladrões de aterro. Então caminhões e tratores vinham roubar aterro do Jardim Rio Branco. Existe aqui muito lote que na Vila Ema, que não era documentado. Aqui não tinha nada na Vila Ema, só mato. Não é mais aquela vila, virou um barro, o asfalto veio, nós pagamos o asfalto. A Vila Ema é um lugar gostoso, né? Ela é uma extensão da Vila Samaritá, né? Mas aqui era documentado. Essa área todinha aqui do Parque das Bandeiras de Samaritá até a pista, do lado de cada pista era documentado. Foi um bairro planejado, com quadras planejadas, e primeiro foi a Gleba 1, né? Onde se estabeleceu o colégio, algumas ruas, e depois a Gleba 2, que foi um loteamento planejado, até muito bem planejado, muito harmônico, né? Naquela época, o Santos já começava a ter um preço imobiliário muito alto, São Vicente começava a ficar muito caro, então quem era carente tinha como opção comprar um lotezinho na Vila Nova São Vicente. E esse conjunto nasceu assim. Lógico que sem a devida drenagem, sem a devida infraestrutura. Se você for cumprir a lei à risca do loteamento, você não vende nenhum lote, nenhum terreno sem drenagem, saneamento, luz elétrica, água encanada, escola, creche, hospital, tratamento de esgoto. O pobre que inicia e o rico toma depois. E o pobre corre para outro canto para tentar e o rico toma também. O pobre vende para o rico, não aguenta. Veio o Conjunto Maitá, que trouxe um grande número de pessoas para cá, para a região. O Maitá traz em si a síntese de uma política regional de habitação. Precisou remover um monte de gente de Santos, surgiu o Maitá, na região continental. Foi um conjunto colocado no meio do nada. Do nada, quando que eu digo, é porque não tinha infraestrutura nenhuma. Colocaram um conjunto habitacional lá, com 3.768 casas. Colocaram lá sem escola, posto de saúde, saneamento, sem pista duplicada, sem transporte decente. Colocaram 15 mil pessoas lá. Sou igual a todo mundo, nesse mundo sem lugar. Ando pelo lado ímpar, procurando par. Então o pioneiro, ele cumpre mesmo essa tarefa, né? Quem primeiro chega... Ele compra a briga, né? Ele compra a briga de transformar aquele lugar num lugar decente e habitável. Esse local aqui era de um amigo meu que trabalhava comigo na área da Cosipa. Aqui tinha sala, aqui tinha uma cozinha ali, aqui tinha um banheiro aqui dentro. Era um barracão de madeira. Através desse cantinho foi que eu comprei meu terreno aqui, fiz minha casa hoje em dia, tenho uma moradia aqui. Deixar uma cidade que você mora, seja pagando aluguel com muita dificuldade, e vir morar num lugar que não tem nada. Quer dizer, esse processo de jogar as pessoas para uma região é um processo muito cruel. Você só faz isso por necessidade. Celso Santos Filho, a família da Cidade Náutica, loteou o Parque Continental. Então o cara que está chegando agora, ele não sabe o que o outro passou. Os jovens, a gente orienta bastante, a gente conversa com ele, quem era isso antigamente e quem é hoje, não está bom. Eles têm que lutar, eles têm que participar junto com a gente. E o pessoal que estão chegando também... Até bem pouco tempo atrás, o nome do bairro aqui era Vila Ponte Nova e Quarentenário, né? Quarentenário toda a região, porque os gados na década de 70, 80 ficavam em quarentena aqui nessa região, né? E a molecada às vezes provocava o estouro da boiada. Isso. O moleque jogava uma pedra no estilingue, estourava o rebanho. Era quase como uma farra do boi, assim. Olha, a boiada estourou, entra todo mundo em casa, aí vem os gados correndo pelo São Vicente. E o Quarentenário foi isso. Aí no final dos anos 90, houve uma grande invasão ali, para pular um pouco a história. No Quarentenário. Uma grande invasão. Coisa impressionante. Da noite para o dia, fizeram um acampamento ali. Lona, começaram a fazer barraco, fizeram uma grande invasão ali. Começaram realmente a ocupar
essas terras aqui, que até hoje são da União, em processo de regularização. E nós temos lá na frente o Acaraú, pé do pedágio, entra, beirando o rio. Isso aqui cresceu muito nesses pés de serra, nesse sítio, mora muita gente. Eu acredito que não existe mais invasão, existiu antigamente, o pessoal que tem seus sítios pode passar de um para outro. Mas isso aqui não tem documentação legalizada não. Mas eu digo com toda certeza a você, só tem garantia de quem comprou lote aqui ter escritura de terreno aqui foi o Celso Santos. Aí vieram botar luz na rua para nós, aí já foi uma vitória. Aí veio a luz. As pessoas em fila numa torneira como se fosse o semiárido nordestino. Aí já veio a Sabesp lançando água nas casas e foi dando uma melhorinha. E os moradores lutaram por água. Há 20 anos atrás, você pegou uma condução para ir para Cubatão, você tinha que ir lá na pista, lá embaixo, debaixo da lama aqui, ó. Você tinha que ter 2 calçados, um para sair daqui até o posto de gasolina e chegar lá e botar outro, porque senão quando chegasse lá, o sapato que você estava não dá para entrar na condução, porque era uma imundícia, uma lama, estava aqui a lama. Então era cruel aqui. Nós não tínhamos acesso direto para São Vicente. Nós tínhamos que ir pela Praia Grande ou ir pelo Cubatão. Para Santos ainda quebrava o galho, porque a gente tinha esse trem aqui. Isso aqui é a antiga estação de trem, que foi a das primeiras estações de trem aqui de São Vicente. Era aqui que todos os moradores da nossa região se locomoviam para Santos, para Guarujá, para trabalhar. A empregada doméstica, né? O biqueiro, o pedreiro, o carpinteiro, o armador e todo tipo de profissionais. O trem é uma condução segura e barata. Que tudo foi sucateado, foi tudo estagnado, né? E tudo isso parou no tempo e no espaço. Ela conduzia todo esse pessoal para São Vicente e ia até Santos, na estação ali que é a central de Santos. Então levava esse pessoal para lá. E foi levando esse pessoal para lá, né, que as pessoas começaram a ter emprego, a ter trabalho, né, a mão de obra. As pessoas atravessavam da Vila Samaritá para o Parque das Bandeiras por entre os vagões. Os vagões até se mexiam às vezes. As senhoras pulavam com um carrinho de feira. Era um pátio de manobra gigante, ativo. A gente tinha que atravessar esses 10 trens, porque não tinha essa passarela aqui, para vir até o pronto-socorro. Então era muito caótico. Dentro daqueles vagões, às vezes alguns ficavam parados lá, um morador levantando uma cobra, assim, matavam-se cobras dentro daqueles trens. Quer dizer... E ainda hoje tem alguns vagões ali abandonados, ainda é uma região com esse problema. A pressão maior aqui que nós tivemos foi a ampliação da rodovia Pedro Táxi. O grande problema das 2 glebas era a travessia da rodovia Manuel da Nóbrega, Padre Manuel da Nóbrega. Muitas crianças que estudavam na gleba 2 tinham que atravessar a pista para estudar no único colégio existente, que era na gleba 1. E a gente fomos lutando, e depois comecemos a fechar a pista lá embaixo. E ali tinha acidente todos os dias. E quando era feriado prolongado, descia o paulista para cá, ele fechava aquela rodovia e a gente não podia entrar nem sair, porque a gente tinha que ir para o centro da cidade através de Praia Grande ou Cubatão. Aí foi quando nós fizemos aqui, através da Sociedade de Bararamento, um manifesto grande, né? Aí nós conseguimos fechar a rodovia Pedro Táxi, nessa época. Eu, Luiz da Padaria, Bodinho, um monte de gente aí. Brigando e cobrando das autoridades. E o povo fazendo caminhada, indo para a Câmara, brigando e cobrando para chegar onde nós chegamos hoje em dia. Não está bom, mas está bem melhor. E foi a primeira rodovia do Brasil fechada, começou por aqui, pelo Distrito da Área Continental. Isso está na revista Veja. Ativar seu lado político, pois a política controla o que você consome, o que você ganha, o que você vai obter. É você que escolhe quem irá nos representar no poder. E aí? Qual vai ser? É a mesma história se repetindo, né? É mais gente chegando e precisando de mais investimento. Traz aquele contingente populacional para cá, mas não traz a estrutura. Sinceramente, parece que o povo era mais politizado. Hoje parece que o povo está mais acomodado, o povo parece que já tem tudo e ele não vê que falta tudo. Por que falta tudo? A iluminação pública aqui, que é a rede elétrica, ela já está superada. Não é? São as mesmas. O abastecimento de água através de água encanada já não tem pressão para que toda a população seja abastecida com essa água. Por quê? Porque cresceu muito a região. Você desenvolve, tudo que você desenvolve, cada vez você vai precisando mais.
Eu tenho crânio. Mas não sou gênio. Um país pobre não pode enriquecer urânio. Com um morador do Parque das Bandeiras, Gleba 1, né, do lado de cá, ele chegou onde eu trabalhava na tribuna com uma sacola. Jogou na minha mesa uma pedra, abriu aquele jornal, era uma pedra amarela, com cheiro forte, estranho, e falou, ó, tem um lixão lá com um monte dessa pedra amarela. Estão jogando isso lá na área continental, já jogaram há muito tempo e tem montanhas disso. Jogou no Jardim Rio Branco, no Quarentenário, no Parque das Bandeiras. Era um coquetel de produtos da família dos organoclorados. Esses organoclorados têm cloro e tem mais outras substâncias altamente nocivas ao ser humano. A Ródia era uma empresa multinacional, mas com capital do governo francês. Repercutiu nacionalmente e até internacionalmente. Esse escândalo é comparável aos grandes escândalos de contaminação no mundo, como Love Channel nos Estados Unidos ou Bhopal na Índia. Quando essa denúncia chegou ao governo francês e o presidente francês mandou a Ródia resolver o problema, ela mudou a postura. E aí começou um longo trabalho de encontrar uma solução para aquele problema. Operação de guerra. Caminhões com sacos, os caras vestidos de branco, pareciam uns astronautas, levando aquilo para Cubatão. Mas o transporte era muito arriscado, porque eram 12 mil toneladas de resíduos enterradas na região continental. Cancerígenos e mutagênicos, ou seja, eles tinham o poder de provocar câncer e mais, e de afetar os gênesis das futuras gerações. O assunto terminou, para não ser muito longo, com a justiça condenando a Ródia a fazer um monitoramento permanente, ou seja, para sempre, de tudo que está no subsolo. Mesmo com tudo isso, fica a pergunta, até que ponto esses resíduos, né, e a pergunta que eu fiz na primeira matéria que eu escrevi sobre isso, até quando eles estarão presentes na saúde das pessoas, no subsolo, nos sedimentos dos manguezais? Ir lá conversar com o governador, está agora conversando com a Eurides, ela que é a líder de bairro aqui da região. A Eurides, ela que é uma liderança de bairro, que lutou muito para que... E a gente perguntava para as pessoas com a outra, olha, aqui é Parque das Bandeiras, mas que bairro tem do outro lado? Não sei. Para a esquerda, que bairro tem à direita? Não sei. Que bairro tem na frente? Não sei. Então a gente entendeu que a gente tinha que criar um veículo de comunicação para que começasse a educar as pessoas. Eram duas cornetas que era posta aqui em cima da casa do Luiz, porque ele tem o primeiro andar e esse primeiro andar atingia 10, 11, 12 metros de altura. E a gente fazia a programação e dizia assim, boa noite para você que está ouvindo o serviço de alto-falante CIBAC do Comitê Interbairro do Distrito da Área Continental. Você de Vila Ema, Vila Matia, Vila Yolanda, Nova São Vicente, Gleba 2, e a região foi crescendo e não dava para a gente levar a potência do alto-falante até o Conjunto Maitá, Parque Continental. Rádio Mata Atlântica FM, rádio comunitária a serviço da comunidade, uma rádio do cidadão para o cidadão do Distrito da Área Continental. Um dia de domingo, nós pusemos a Rádio Mata Atlântica no ar em caráter experimental. E depois a nossa emissora ela se implantou, né, como a Rádio Mata Atlântica FM. E a gente atingia toda essa Baixada Santista, ainda saindo fora, como as pessoas chegavam a pegar em São Bernardo, como eu falei, chegavam a pegar no Vale do Ribeira, sintonizava a Rádio Mata Atlântica. Ficamos 13 anos no ar, com programas educativos, né, com programas informativos, com programas que trazia o lazer, né, trazia o esporte. Cheguei a entrevistar Mário Covas. Governador Mário Covas, o senhor tem a nível do Estado um projeto de desenvolvimento para essa região continental? A gente estimula, o que for possível estimular em matéria de investimento para vir para cá, vendo a área do distrito industrial, a gente estimula. O Estado já recebeu o compromisso de 28 bilhões de dólares de investimentos que estão distribuídos no Estado inteiro. E a gente pode encaminhar aqui para a Baixada, desde que haja uma área. Cheguei a entrevistar Cuyuíra, entrevistar a irmã Dolores. Né, irmã? Para lançar a pedra fundamental da nossa
interligação entre Gleba 2 e Parque, muito importante, né, irmã Dolores? Muito importante porque é constantemente esta passagem e os que moramos aqui há nascidos sabemos quantos acidentes, não é? Até mortes em esta passagem. Aí tinha um serviço de utilidade pública. Então ele passava para a gente escrevia. A gente dizia o seguinte: alô, dona Francisca, que mora aí no sítio, aí na Serra da Mata Atlântica, o seu Antônio, seu esposo, está avisando que não vai hoje para casa porque não deu certo a consulta com o médico. Então amanhã ele vai se consultar e a partir de meio-dia ele vai tomar destino ao sítio. Não se preocupe que ele está bem, ele está em paz. E as pessoas começaram a sentir o poder na emissora de rádio. Está cumprimentando o ex-deputado federal Cunhuíva, Luiz da Padaria, liderança de bairro, José Gomes de Liz, liderança de bairro. A rádio ela foi fechada no dia 25 de julho de 1996. Eles criaram aquele massacre de sair fechando tudo a pedido, né, da Aberto. Invadiram a porta, abriram tudo, chegaram lá, já foi logo pegando a mesa de som, já foi pegando transmissor, computador, pegando tudo, e a gente não tinha direito de falar nada. Uma verdadeira ditadura, como se aqui não fosse um Estado de direito democrático. Então a Mata Atlântica deixou saudade. Mas fica dentro, né, do consciente da gente a mágoa de ser um brasileiro correto e simplesmente as autoridades não deixar você ser uma pessoa correta. É direito seu ter uma vida digna e sadia. É direito seu ter um trampo e uma moradia. É direito seu ir e vir aonde quiser. É direito seu, seja você, homem ou mulher. Por que ignorar o direito que é seu? Eu tô no direito de expressar que é meu. Agora é hora de mostrar tudo o que aprendeu. A irmã Dolores veio para a área continental de São Vicente e, como sempre, muito preocupada com a qualidade de vida da população, ela sempre procurou colocar equipamentos de atendimento que viessem a dar uma resposta às necessidades urgentes de toda a população, né? Com o passar do tempo, ela sentiu a necessidade de fundar uma entidade, uma instituição de um coração tão grande que transbordava. Você, ao chegar perto dela, conversar com ela, fosse para pedir um conselho, para pedir alguma coisa que você precisasse ou simplesmente para estar com ela, você percebia o amor que ela tinha a cada uma das pessoas. Ela fundou a Vila Ponte Nova, instituição promocional, no ano de 1994. Em 1997, preocupada com o desemprego crescente da população que morava aqui para o nosso lado, para a nossa região, então ela começou a pensar e a organizar essa escola profissionalizante para que pudesse trazer uma educação diferenciada para cá, para a nossa região, para permitir um acesso das pessoas ao mercado de trabalho. Tá bom, agora, Juliana, você vai pegando daqui, ó, e colocando aqui, ó, para avisar ela retinho, em pé. Depois que Deus a chamou, né, então a diretoria achou por bem, numa homenagem a ela, passar o nome da instituição para o nome dela, e também dentro da carga horária curricular nós temos o projeto para a cidadania, né, onde nós temos diversos profissionais. A parte de departamento pessoal, né? No momento nós estamos vendo um pouquinho de contribuição sindical, salário de família, depois a questão de férias, 13º salário, que ainda eles vão estar por vir. E também a biblioteca é aberta à comunidade, né? As pessoas podem vir, se cadastrar. Quantos livros? Temos catalogados 5.000 títulos. Bastante, graças a Deus. Bonito, né? A importância é muito grande, eu acho que não só para mim, como para todo mundo que está aqui, né? Porque a gente vem andando por aí para outros lugares, não tem um lugar assim que tem profissionalização, né? E aqui já dá esse espaço para a gente, é muito bom. Por semestre nós temos em torno de 600 alunos, porque nós funcionamos em períodos alternados, né? Manhã, tarde e noite, então isso possibilita que a gente tenha um número grande de alunos. Pra saber que meu herói tem poder.
de jeito nenhum assim. Aqui a gente chegava com um litrinho d'água na mão, entendeu? Chegava aqui com um vidrinho na mão, cheio d'água para beber, não tinha onde lavar a mão, entendeu? Se caía a terra no olho de alguém, você tinha que pegar a água do colega beber para jogar no olho. As coisas nascem pequenas, mas elas crescem. Se você tiver compromisso, tiver força de vontade, entendeu? E credibilidade, que graças a Deus é o que dá força para nós e a credibilidade. Nosso campo aqui está com tela e tal, poucas bolas saem do nosso campo para ir para fora. Mas isso aqui hoje está uma maravilha. Hoje os garotos chegam aqui, tem banheiro, tem chuveiro para tomar banho, tem bebedouro, tem um lanche. O grande diferencial é o ambiente, é a postura. A gente chega aqui de manhãzinha, dá bom dia para todos eles, pega na mão, conversa com eles como se fosse adulto, entendeu? E essa maneira de trabalhar é o que vem dando certo. Hoje a gente chega no comércio, a gente chega nas indústrias, chega na prefeitura, todo mundo ajuda, de uma maneira ou de outra. Hoje o nosso maior problema é que a gente não tem uma área. Nós queremos fazer um trabalho social bem amplo, para funcionar 24 horas. Tem um caseiro aqui definitivo, entendeu? Nós já estamos fazendo uma rifa e essa rifa vai angariar fundo para a gente construir uma casa, uma casinha de 3 cômodos aqui para vir um casal, uma família morar aqui, para ter uma pessoa acompanhando 24 horas, uma pessoa comprometida com a pastoral. Lá no Recife, eu fazia parte dos carnavais, né? Eu vivenciei todo aquele carnaval antigo, da segunda metade de 60 até a metade de 70, né? Os carnavais riquíssimos, com as troças de frevo, os maracatus, os caboclinhos, né? E no bairro onde eu residia, eu já organizava com 10 anos de idade a Laúça, que é um bloco folclórico carnavalesco recifense, né? Aí quem tinha triângulo levava o triângulo, quem tivesse o tarol levava, quem tivesse o tambor levava. Mas a grande maioria era lata e a gente ficava insistindo na frente daquela casa para denunciar com urso, que eles não davam, né? Se não desse o dinheiro a gente não sairia dali. Isso ficou guardado na minha memória e depois de 40 anos aqui na Baixada que eu venho fazer esse resgate, porque eu tive que sobreviver, trabalhar e tal. E por isso que muita gente não sabe, né? Eu cheguei do nada, assim, apareci do nada, mas é porque estava tudo guardado no baú. O nosso carro-chefe é o maracatu, embora a gente seja um grupo folclórico que faz 5, 6 tipos de folguedo, né? Que o maracatu é uma coisa marcante, mas a gente faz o coco, a ciranda, o cavalo marinho, faz 2 tipos de maracatus, que é o rural e o maracatu africano, né? Que é o de baque virado, que é esse, ó, que é a marcação, aí um martelo. A nossa chegada aqui não foi assim tão simples. Eu vim falar logo com um padre aqui da região, o padre João Schugart, que é da igreja lá do Parque, né? O padre é de origem indiana, então ele se sentiu em casa com aqueles tambores e nos ofereceu a vir fazer aqui um festejo junino, que era 60 anos em comemoração de 60 anos da primeira missa rezada aqui no Samaritá. E a gente abre uma sede aqui, né? Aluga um pequeno espaço só para guardar mesmo o material, tendo em vista de que a gente faz na rua. E esse folguedo, ele é feito na rua, né? A gente vai mostrando que a gente não tem essa relação com a religião, né? O próprio batuque, ele tem. Todo batuque do Brasil, ele sai do candomblé. Não tem outra origem. A gente trata da parte folclórica, né? Lógico que a gente, na questão do ensinamento, a gente fala da origem. Não pode esconder isso da criança, né? No quilombo dos Palmares, quando os negros amassavam o sapê para a construção das casas, e os índios, né? Porque no quilombo também tinha índios. Então tem essa batida, que é a dança do fogo, e essa batida, que são várias batidas que tem. Dentro de todo esse batuque vem um contexto. E nessa coisa de você passar o contexto da cultura,
Eles vão vendo que é uma coisa de força, de luta. E são crianças, principalmente essas crianças que se inserem no nosso grupo, são crianças carentes de tudo, de lazer, de afeto da família, acompanhamento de pais, né? Eles são carentes de tudo, são os mais terríveis, inclusive, da área aqui. Então, isso que é o mais importante de passar para eles, que a luta, essa necessidade que eles têm, em outrora, os outros tiveram, né? E que precisa lutar para transformar e não se perder nessa história. Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas na zona do mar. Na verdade é AB, né? Assim, chama AB. Com café, sem café, com café, sem... Isso é a base do ensino. Aí quando ele está aqui é tchequerê, quando ele tem... Aí você usa para outro tipo de ritmo também que você usa aqui. Mas na verdade no maracatu é usado esse aqui. Com café, sem café, com café, sem café. A gente tem uma dinâmica de ensino, né? Um método de ensino que através da dança primeiro você vai passando os toques dos instrumentos, né? E tudo acompanhado desses dizeres populares, tipo com café, sem café. O tambor é cantar, cantar é bom. Aí a criança vai cantar é bom, dançar, dançar é bom, sambar, sambar é bom. Então você vai reproduzindo isso, vai incutindo os primeiros toques através da dança e desses cantos com as crianças. Primeiro você coloca na criança a questão do canto. Quer que tu quer, Zé? Quer que tu quer, Zé? Quer que tu... Aí faz ele bater primeiro na mão, dançar com esse ritmo, para depois ele pegar aqui, ó. Quer que tu quer, Zé? 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 Essa questão do mestre é engraçada, né? Você vê hoje nas escolas, não se chama mais o professor de mestre, antigamente se chamava de mestre, né? Hoje é tio, tia, perdeu essa... E a cultura, ela ainda traz isso no seu bojo, né? E ela é tão forte, a cultura que tem mais de 300 anos, ela vem com tanta força que vem no papel de educar também, né? A escola perdeu um pouco esse perfil assim, de educar, porque falta tudo dentro da escola também, né? As matérias de pensamentos, o esporte, a questão de música nas escolas, tudo isso foram extintos, né? De arte, não é isso? Então, essa dificuldade é geral aqui, não só nessa comunidade, né? Em todo o Brasil, mas as comunidades mais carentes sentem mais. Então eu acho que a gente trabalha com um elemento muito forte de educar, né? De transformar. Parece que a gente só está batucando, quem vê diz, os caras estão fazendo um batuque, mas não é isso. A gente cria um grupo ao qual as pessoas vão se valorizando, né? Se valorizando mais. Dimas não foi o pior, mas tem boas ideias. José de Arimateia estava sentado com a sua espada tomando água na fonte da Galileia. Uma ilustrada. Era a capela de uma fazenda, chamada Fazenda Caraú. Há todo um histórico no século XIX da fazenda ainda ter um alambique, e eles de barco tiravam, de canoas tiravam material, então vários produtos que eram tirados aqui eram vendidos também na vila. Ela está ligada diretamente à figura do Frei Gaspar da Madre de Deus. Em certo momento da vida ele realmente se fixa aqui na região. É esse monge beneditino, escreve o mais importante livro que conta da história da colônia no Brasil, chamado Memórias para a História da Capitania de São Vicente. Ele fala que quando nasceu, a capela já era antiga. Foi batizado na capela em 1715. Eu acho que essa pilastra aqui, tem essa aqui atrás. O primeiro passo mesmo é um projeto arqueológico da própria ruína, ou seja, ela tem que ser evidenciada. A gente vê que tem várias intervenções, mas é uma área que a gente precisa analisar no todo. Então ela tem que ser limpa, consolidada, é uma área que tem questão de segurança, muita coisa tem que ser trabalhada antes de você falar para as pessoas que é uma área a ser visitada. Eu acho que a capela em si é um ponto de atração turística, mas você tem muitas coisas aqui no entorno, que as questões ambientais, cachoeiras, tem um potencial grande, mas que tem que ser trabalhado. E a partir do momento que você tem uma ruína dessa, com essa importância nacional, né,
Eu acho que isso valoriza até a própria população da área continental. Bem, agora nós estamos no Rio Branco. Ele é um rio muito importante porque ele é um rio longo, né? E é um rio com nascente. Junto à serra, ele parece um aquário. Ele tem aquelas algas, tem os peixes, né? Água cristalina, totalmente doce e tem um potencial turístico enorme. Desde que nós temos a Marina até o presente momento, a gente só encontrou vegetação de mangue, que é uma vegetação que sobrevive exclusivamente com água salobra. E a vegetação da Mata Atlântica, ela não consegue sobreviver nesse ambiente, né? Porque a presença do sal, né, é danosa, né, a esse tipo de espécie. E aqui nesse ponto, como a gente pode ver, como tem uma formação rochosa que ela se estende até dentro do manguezal, a gente consegue ver espécies da Mata Atlântica, né, ao lado de espécies do mangue. São Vicente, né, esse complexo que nós temos estuarino, né, que é muito grande, mais de 20 km² que nós temos aqui, ele é muito importante, porque nossa região específica, ela tem grandes bancos de alimentação. Isso propiciou que a fauna, né, de aves escolhesse esse local para poder procriar, né, e permanecer e residir. Já foram avistados mais de 200 espécies. Bem curioso que eles também ficam bem interessados é o nosso urubu, né, que é bem típico daqui. Então, às vezes, muitos turistas, quando vêm procurar, né, fazer esses passeios, eles às vezes não vêm atrás do guará vermelho, que é um pássaro grande, né, que ele já pode ter avistado em outro local. Mas eles vêm atrás dos pequenos, né? Então, à medida que você cria forma, né, de visitação, né, estimula, né, a preservação, todos ganham. Essa atividade que você está percebendo aqui, de pesca esportiva, é uma atividade que ela depende da natureza preservada. Praticamente todos os esportes, né, ao ar livre dependem da natureza preservada. É aquele tal do tripé, né, que o pessoal diz, né, ambiental, econômico, né, e social. Tem que existir uma harmonia entre esses três. Na medida que você ocupa o espaço, né, e oferece para a população fazer um uso consciente, você acaba preservando, né? E a pessoa sai daquele ambiente com aquela mentalidade de sustentabilidade e promove isso na sua residência, no local onde mora, né? O potencial turístico que nós temos aqui no nosso estuário, ele é muito grande e ele vem decaindo bastante. E o fato da poluição, através dos resíduos que são lançados ao mar, como eu disse, e um outro fato importante foi a diminuição de peixes. O que a região tem que se preocupar é no saneamento, né, na questão habitacional e na questão da segurança. Se nós conseguirmos, né, sanar esses três problemas, com certeza nós seremos um dos grandes polos receptores de pesca esportiva no Brasil. Cabe, né, aos consultores, aos estudos, identificar os impactos e fazer com que a empresa tenha ações de remediação. Por que essa preocupação tão grande? Porque o manguezal, ele é conhecido como o berçário da vida marinha. Uma ideia que eu tive já há um tempo, eu tento, né, fazer com que ela se torne realidade, é a criação de um consórcio público entre os municípios do nosso estuário, para que a gente possa promover a limpeza dos rios. Porque de nada adianta Guarujá, ou São Vicente, ou Cubatão lançar, né, resíduos no rio e esses resíduos ficarem navegando entre todos e você não sabe quem foi o responsável por esse lançamento.